Eu afundei 2 vezes. A hora que eu tava, a primeira afundada, eu ainda tava calmo. Entendeu? Eu tava tranquilo. Pau, afundei. E eu falei, calma, André. Enchi o pulmão e subi. Só que como eu não tinha força, eu tentei nadar de novo e eu afundei a segunda vez. Só que a segunda vez eu falei, eu sou mergulhador há tempos. Eu entrei em pânico, cara. Eu, conhecedor da água, eu entrei em pânico, entendeu? E eu olhava assim, eu falo, cara, eu só via aquele verde, eu falava, nem o bombeiro vai me achar aqui. Eu tinha certeza que se eu afundasse mais uma vez, até para achar o meu corpo naquela profundidade que eu estava, ia ser difícil, entendeu? Eu sou vice-presidente da associação APS Shark e hoje eu venho aqui para a gente comentar, falar um pouquinho sobre segurança no mergulho. Comigo aqui está o Marcão, que é o presidente da associação. A gente saiu para fazer um mergulho e mergulho tranquilo, dia tranquilo, pegamos o barco, saímos, mergulhamos bastante, só que um fator muito importante é a alimentação. Eu não havia me alimentado bem, não só no dia do mergulho, eu já vinha dias que não estava com uma alimentação adequada. Eu não estava assim tão 100% para um mergulho. Porque no mergulho tem a necessidade de que você esteja preparado, não se alimentar demais, também não se alimentar de menos, você tem que estar com a alimentação exata. O que acontece? A gente saiu para o mergulho, eu não estava alimentado normal. Esse foi o primeiro erro. Então saímos, mergulhamos praticamente o dia inteiro, não foi? E aí pegamos bastante peixe. Eu não estava no mergulho 100%, porém o lugar era bom, o lugar estava legal. Resolvemos parar numa ilha para dar uma limpada. Falei, não, vamos limpar os peixes, a gente já chega lá tranquilo. E eu cometi o segundo erro. Eu já mergulho há muitos anos, eu acho que já tem uns 20 anos que a gente está aí na água. E tem erros que a gente comete que às vezes o esporte não dá a segunda chance. O nosso esporte é um esporte muito técnico, você precisa saber e você não pode estar dando vacilo. A gente parou, eu puxei o barco, coisa simples, coisa que ninguém iria imaginar. Eu puxei o barco, mas eu não amarrei o barco, entendeu? Foi o segundo erro. Por eu não ter amarrado o barco, a gente virou as costas, começou a limpar o peixe e aí as ondas estavam ventando muito, as ondas que foram provocadas levaram o barco para longe. Quando a gente percebeu, eles já estavam uns 20 metros ou mais, ele não estava longe. Eu demorei até que eu entrasse na água, por quê? Porque eu não estava com o equipamento, meu equipamento estava todo dentro do barco, o equipamento do Marcão estava dentro do barco também. Então a gente não tinha equipamento e eu tinha que ir nadando para buscar o barco. E quanto mais eu demorava, mais esse barco afastava. Ele passou 3 dias, né, se alimentando de biscoito e refrigerante e pagou. Né? E geralmente a gente, quando vai acampar, a gente sabe que tem a necessidade de se alimentar bem, nutrientes, na hora certa, né? Não antes, muito próximo ao mergulho, mas é importante a pessoa se alimentar, comer fruta, beber bastante líquido para fazer um bom mergulho. Então eu fui, o Marcão ficou, eu fui. No meio do caminho, por motivos de não me alimentar bem, de não estar num dia bom de mergulho, porque a gente não tem todo dia 100% mergulho. Entendeu? Falar, hoje eu vou levantar e vou mergulhar. O seu corpo nem sempre está preparado para aquilo. Você vem com a rotina cansativa já há vários dias, né? Isso, já era uma sexta-feira, eu já vinha de uma semana pesada. Então, nem sempre você vai estar 100% para o mergulho. É importantíssimo que você saiba os limites do seu corpo. É importante que você saiba, cara, hoje eu não estou legal. Entendeu? Hoje eu estou bem, hoje o meu mergulho está 100%. Não, hoje o meu mergulho está 50%. Eu não vou forçar além disso. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu forcei o dia inteiro e vacilei deixando o barco. Então no meio do caminho eu perdi totalmente as forças. Eu tive ali uma hipoglicemia, entendeu? Eu não tinha mais energia. Eu tentava chegar no barco até que eu não aguentei mais. Eu já tinha dado por desistido. Nesse meio termo o Marcão já vinha nadando e a gente estava muito longe. A gente já estava bem no meio do lago. O barco já bem mais longe, bem no meio do lago. Por um motivo, não sei qual, eu costumo falar para o Marcão que foi uma obra de Deus. A água parou. Foi a hora que eu consegui escutar a voz do Marcão, que até então você olhava e já não me via mais, porque eu cheguei a afundar várias vezes. Ali a minha visão, André, que eu tive, sua, foi que você afundou e eu continuei em sua direção e não conseguia mais te enxergar. E eu olhei, o vento parou de repente, o vento e o barco parou, né?
Isso você já estava vários minutos a 2 metros do barco e não conseguia alcançar. Isso. A visão que eu tive foi quando você levantou, o vento parou e eu falei, vai que agora é sua chance, que o vento parou. Então foi na hora que eu consegui escutar o Marcão falando que o vento tinha parado. Até então eu já não tinha mais forças. Eu consegui, depois de alguns minutos, alcançar o barco. Eu não conseguia subir no barco. Só que eu precisava pegar o Marcão. Eu estava preocupado com ele também passar mal no meio do caminho, porque era uma distância muito longa. Era uma distância assim, eu não consigo falar aqui, mas era longa. Então quando eu entrei no barco, eu liguei o motor, consegui pegar o Marcão e depois disso eu apaguei. Eu apaguei por completo. Eu fiquei, eu acho que uns 40 minutos ali praticamente apagado. Isso é interessante, André, esse depoimento seu. Porque a gente fala muito de segurança durante o mergulho e pouco se fala da prevenção pré-mergulho, né? Alimentação, isso. Cuidado básico com o equipamento fora, que é o barco no caso, né? Isso. E a minha preocupação lá, André, eu achei que você não ia mais sair da água, Eu né? realmente, eu também achei, particularmente falando, naquele momento que passou na minha cabeça, que eu também não conseguiria sair daquela situação. Eu naquela hora que eu tava eu afundei 2 vezes. A hora que eu tava, a primeira afundada, eu ainda tava calmo, entendeu? Eu tava tranquilo. Pau, afundei, e eu falei, calma André, enchi o pulmão e subi. Só que como eu não tinha força, eu tentei nadar de novo e eu afundei a segunda vez. Só que a segunda vez eu falei, eu sou mergulhador há tempo. Eu entrei em pânico, cara. Eu, conhecedor da água, eu entrei em pânico, entendeu? E eu olhava assim, eu falo, cara, eu só via aquele verde, eu falava, nem o bombeiro vai me achar aqui. Eu tinha certeza que se eu afundasse mais uma vez, até para achar o meu corpo naquela profundidade que eu estava, ia ser difícil, entendeu? Uma coisa que tornou o clima mais cruel, assim dizendo, foi porque sua filha estava com a gente, minha filha estava. Detalhe, e as crianças entrou em pânico, né, cara? Isso, a gente estava em família. Quase que aconteceu uma tragédia ali, pô, na frente dos meus filhos, da minha filha, entendeu? É uma sensação, cara, é uma sensação que não dá pra... Ah, interessante que depois, pra eu voltar pra água, dias depois, levou tempo, cara. Quando eu cheguei na água, eu falei, eu não quero entrar na água. Eu tive um bloqueio, entendeu? Pra que eu voltasse pra água de novo, eu tive que usar muita força de vontade. Isso é porque a gente gosta muito, ama muito o esporte, porque senão não daria conta de voltar. E para que isso não aconteça com ninguém, é sempre importante bater na tecla segurança. Segurança é a palavra-chave. O que eu tenho para falar para a galera de casa é o seguinte: vai mergulhar, vê se está num dia bom, a semana não foi boa, mergulha menos, vê como é que está o seu corpo, se alimenta bem, se alimenta antes de ir para o mergulho, não ultrapassa a alimentação também, porque isso também vai te causar problemas, entendeu? Não vai te deixar desconfortável, você não vai ter um mergulho bom. E nunca cometa erros ou passe do seu limite. O seu limite, você sabe o seu limite. O seu limite é importante que você... por isso o nome é limite. É importante que você vá até ali, entendeu? Depois, com treino, dias a dias, você vai passando coisas a mais, só que não exceda mais que o seu corpo está pedindo naquele dia. Essa é a mensagem que eu deixo pra galera. Nego d'Água, brigadão, cara, por ter dado essa oportunidade. Marcão, você foi o cara que me ajudou aquele dia, bicho. Beleza? Falou, galera.